Hey guys! Queria responder uma pergunta que é bem comum aqui no canal, lá no Instagram também, que é quanto tempo que leva para aprender inglês, ou quanto tempo que eu levei para aprender inglês, ou quanto tempo que é necessário para chegar à fluência, enfim. As pessoas perguntam de vários jeitos diferentes, eu queria resumir tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu queria começar me desculpando, né? Me desculpem, mas essa pergunta, desculpa decepcionar vocês, mas essa pergunta ela não pode ser respondida. Ela não pode ser respondida porque não tem como eu falar assim, eu aprendi inglês, entendeu? Eu aprendi inglês e ponto final, não tem nada mais para eu aprender. A gente está aprendendo inglês todo dia, né? Essa pergunta, ela já revela, assim, uma mentalidade das pessoas que estão aprendendo inglês, uma mentalidade errada, de que a gente começaria do básico, a gente iria passando de fases, então depois intermediário, avançado, e depois a gente chegaria na fluência e não tem mais nada mais pra aprender, entendeu? Como se fosse um videogame assim, que eu zerei e acabou, né? Então eu cheguei na fluência e ponto final. Isso não existe, tá bom? Então uma coisa que talvez a gente poderia reformular essa pergunta seria talvez quanto tempo que seria necessário para eu passar do básico até chegar à fluência, né? Então agora a gente falou de níveis de inglês. Para categorizar os níveis de inglês, né, eu gosto de usar assim, começaria pelo nível básico, mas básico aqui, assim que eu chamo, é bem basicão mesmo, então a pessoa não sabe falar nada, né? Ou melhor, ela até sabe algumas palavras, aquelas que todo mundo sabe, então por exemplo, ele sabe dizer as cores em inglês, ele sabe algumas frases bem clássicas, assim, tipo The Book's on the Table, mas assim, tu dá uma música, por exemplo, pra ela ouvir em inglês, ela não vai entender nada. Talvez assim, se tiver uma palavra muito famosa, love, ela vai dizer, falou amor nessa música. Tá, beleza, falou uma palavra, mas a pessoa não entendeu a música, né? Se essa pessoa tiver que conversar com um americano, com alguém que só fala inglês, eles não vão conseguir se entender. Talvez assim, se for uma pessoa muito extrovertida, vai usar mímica, vai usar alguma coisa, talvez eles se entendam. Mas foi por causa da mímica, foi por causa da expressão facial, não foi por causa do inglês definitivamente, porque a pessoa no nível básico não teria nível para conseguir manter uma conversa em inglês. Depois disso teria aquele nível mais intermediário, né, que a pessoa já consegue se virar realmente, né? Então, por exemplo, assim, depende de intermediário também, se ela está um pouco mais para o básico, um pouco mais para o avançado, ela já consegue formar algumas frases, talvez frases não tão complexas, mas ela consegue formar frases, ela consegue entender também, ela vai talvez manter uma conversa assim, desde que seja uma conversa simples, ela vai arranhar um pouco, né, mas ela também não vai precisar ficar calada, assim, que ela vai conseguir conversar um pouco com a pessoa. Então, se eu mandar essa pessoa para os Estados Unidos, por exemplo, ela não vai morrer de fome, ela vai conseguir falar um pouco, mas não é o ideal, né? Ela vai conseguir se virar, por exemplo. Se ela for fazer turismo, e o guia de turismo está lá explicando as coisas em inglês, ela não vai entender tudo que ela teria para entender. Mas quando ela chegar no hotel lá, ela provavelmente vai entender lá da recepcionista, o café é das 8 às 10, alguma coisa assim. Então ela consegue se virar, mas ainda não é a nossa meta final, né? E por último, então, a gente teria o nível avançado ou fluente, né? Avançado e fluente não é bem a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, o avançado, ele já... Se eu der uma música para alguém que tem um inglês avançado, assim, ele vai entender mais de 80%, assim, a grande maior parte ele vai entender, vai dizer qual foi o sentido daquela música. Se eu der um filme, uma série, sem legenda, ele vai pegar praticamente tranquilamente, assim, algumas coisas ele talvez não pegue, mas a grande maior parte ele entende, né? E o mais importante, ele vai conseguir manter uma conversa tranquilamente em inglês. Se ele precisar falar só inglês, ele consegue tranquilamente. A diferença entre o avançado e o fluente é que o avançado, para manter essa conversa, de vez em quando assim, ele vai começar uma frase e ele vai perceber, eu não sei tal palavra ali que está no final daquela frase. Aí ele vai usar um sinônimo, vai tentar buscar um sinônimo, ou vai tentar falar a frase de um jeito um pouquinho diferente, vai dar uma enrolada. Mas ele consegue expressar o que ele quer falar, né? Já o fluente seria realmente assim, aquele que o idioma flui naturalmente, né? Para ele não é diferente falar inglês ou falar português. Tá, mas a pergunta que a gente queria responder nesse vídeo, né, era quanto tempo que realmente leva para a pessoa sair do básico e começar a falar inglês. Tá, então essa pergunta ainda é um pouco difícil, né, porque ela vai ter várias variáveis. Depende da dedicação do aluno, né? É um aluno dedicado, que gasta um tempo bom estudando, e não só isso, não só um tempo bom estudando, né? Se ele está estudando uma hora por dia já é ótimo, muito bom. Mas ele está também se cercando de inglês, é algo que a gente fala muito aqui no canal, a gente fala bastante lá no Instagram, também nas lives. Ele se cerca de inglês, quando ele vai ouvir uma música, ele ouve ela em inglês, quando ele quer, sei lá, buscar uma notícia, ele procura essa notícia em inglês. Não sei, ele mudou o idioma do Facebook dele para inglês, qualquer coisa. Ele está se cercando de inglês. E outra coisa, o método que ele está usando para o aprendizado é um método eficiente, é um método que vai levar ele para frente realmente?
Então assim, olha, eu estou assumindo que é um aluno bem dedicado, que se cerca de inglês e que está usando um método eficiente, tá? Então esse aluno provavelmente assim, olha, se ele começou do zero, para ele sair do básico até o intermediário, mais ou menos, seria ali pelo menos uns 6 meses, né? É difícil dizer, cada caso é um caso, mas assim, entre 6 meses e 1 ano para ele chegar naquele intermediário suficiente para ele se virar, né? Então daí você me diz, bah, mas 6 meses a 1 ano para ele ainda tá no intermediário, né? Para ele se virar. Mas assim, olha, primeiro que o intermediário já é muito melhor do que o básico. Como eu comentei antes, o intermediário ele já poderia viajar para um país que só fala inglês e ele conseguiria se virar, né? Não é o nível ideal para ele fazer as viagens dele, mas ele já conseguiria. Assim, esse é o tempo normal de aprendizado, né? O problema é que muita gente começa a estudar inglês achando, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano eu vou estar fluente. E isso, me desculpa, mas isso não existe. Não existe quem começa do zero e ficar fluente em 1 ano. Sei lá, talvez tenha um cara muito superdotado que deve estar no Guinness por causa disso. Não é o normal. Começar do zero e em 1 ano tu tá fluente. Então assim, olha, é o que eu costumo dizer, em 1 ano a pessoa vai estar num nível suficiente para ela se virar. Esse que é o problema, que muita gente desiste, que ela chega naquele nível, ela achou que ia estar fluente e ela vê, ainda estou no intermediário, então ela se cansa e acaba desistindo. Então é bom que a gente tenha as nossas metas realistas, né? Então assim, 6 meses, 1 ano, ainda vai estar no intermediário, mas isso não é ruim, isso é uma coisa já muito boa. Ok, e para o avançado eu acho que seriam mais ou menos uns 2 anos, e para a fluência realmente, mais ou menos uns 3 a 4 anos. Não sei, isso pode soar meio desanimador, eu não sei quais que eram as expectativas de vocês, né? Mas é que realmente o aprendizado de um idioma, né, de qualquer idioma, é uma coisa muito gradual. Então, e se tu parar para pensar, alguém saindo do básico, do zero, para chegar até a fluência em 3 a 4 anos, é um período menor do que de uma faculdade, né? Então realmente já é uma coisa muito legal. O importante é a gente manter as nossas metas realistas, né? E a gente não se iludir, por exemplo, com promessas de quem promete fluência em 6 meses ou 1 ano, né? O que na real eles estão fazendo é chamar de fluência um nível de inglês que é simplesmente necessário para se virar. Então essas são as durações assim que eu acho que realmente levaria para uma pessoa aprender inglês, né? Então o que você achou desse vídeo? Tem alguma sugestão, crítica, alguma pergunta? Pode fazer aí nos comentários aí embaixo. E vamos estudar, né? Vamos se dedicar. Valeu, see you!